Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, quero deixar uma palavra. Manhã, dia 6 de outubro de 2021. Uns versículos da palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 2, que diz assim: o caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com sabedoria humana, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, da qual Paulo, aleluia, está falando, que ele não fazia nada, glória a Deus, por ele mesmo, nem pela sua naturalidade carnal, não com a sabedoria do mundo, mas o que ele estava pregando, o que ele estava passando, era espiritual, era a palavra de Deus comparada com as espirituais, glória a Deus. Então, ele diz assim, que a sabedoria desse mundo, aniquila, mas a sabedoria de Deus oculta em mistério, não se aniquila, não se acaba, glória a Deus, elas se cumprem na terra e no céu, louvado seja Deus. No verso 8 diz, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor, glória a Deus. Mas o que o Senhor fez,
Ele revelou para os seus pequenos os seus segredos, os seus mistérios. Ele revelou para os simples, para os homens espirituais que se inclinam para as coisas do Espírito. Porque os que não se inclinam para as coisas do Espírito, eles não conseguem entender as coisas de Deus. Glória a Deus, porque Deus revela, é pelo Espírito Santo. Ninguém entende a palavra de Deus a não ser pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela não é baseada em estudos filosóficos, em coisas ocultas de mistérios humanos, mas ela é profunda, por causa que o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Aqui nesse versículo diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí muitos batem em cima desse versículo, falando que Deus preparou coisas para nós que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Mas nós não estamos ouvindo todas as noites na casa do Senhor? Nós não estamos lendo a Bíblia e vendo, ouvindo as coisas que Deus preparou para nós? Por que nós sabemos? Nós sabemos, não que nós não sabemos, como diz no versículo 9. A resposta está no 10. As coisas que o olho não viu e não ouviu, e não subiu o coração do homem, mas Deus preparou para os que o amam. Deus revelou pelo seu Espírito, está revelado já. Está revelado que nós vamos desfrutar. Não é mais segredo. Não é mais segredo. Deus revelou para João. Deus revelou, glória a Deus, que iremos estar no paraíso celestial. Iremos morar numa cidade onde as ruas são de ouros, onde os muros são de cristais. Como que nós não sabemos? Como que não sobe no nosso coração? Por quê? Porque o Espírito Santo revela as profundezas de Deus. Mas Deus revelou para nós pelo seu Espírito. Glória a Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Uma pessoa natural, ela não sabe o que Deus preparou para os que o amam. Um homem natural, ele não vê nada de Deus, não enxerga nada de Deus. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, quando ele habita no homem, Deus faz ele saber dos segredos de Deus. Iremos ser arrebatados, iremos morar com o Senhor eternamente. Ele faz nós saber os seus mistérios. Glória a Deus. Então nunca mais você diz assim, porque a gente canta hino, né? Não dá para tirar a estrofe, senão o hino fica incompleto. Mas nós não poderíamos mais dizer assim: as coisas que o olho não viu e não o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não. Deus revelou pelo seu Espírito para nós. Então nosso olho vê, o nosso ouvido está ouvindo, está subindo no nosso coração as coisas que Deus preparou para nós. Glória a Deus. Porque o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós teremos também os pensamentos de Cristo. Estaremos voltados para as coisas espirituais, não para as coisas carnais. Glória a Deus. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que discernir as coisas espirituais, né? Ou o homem vem na casa do Senhor, o homem natural vem na casa do Senhor somente para o material, tanto para receber do pregador o material, como para estar apenas vivendo o dia a dia no material, só o material, se preocupando só com as coisas da igreja, materialmente falando, não se preocupando com a vida espiritual da igreja, do povo, dele mesmo, da família, dos amigos.
né? Que é o que importa, é o espiritual. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos a mente de Cristo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, né? É algo tão valioso, tão preciosíssimo, que dinheiro não se compra, é dado para nós gratuitamente, glória a Deus, para que nós venhamos desfrutar das coisas de Deus, das riquezas do Senhor, para a nossa alma. A alma que tem o Espírito Santo de Deus, ela é fortalecida na palavra. Glória a Deus, ela tem esperança. A esperança do servo do Senhor que anda em Espírito e verdade não desfalece. Está firmado cada dia mais na presença do Senhor. Então essa palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, fica para a nossa meditação, né? Seguindo nós o exemplo dos servos do Senhor, que não apoiava em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus, porque nós somos chamados para o seu decreto. Não estamos aqui porque nós fizemos um curso de pastor, curso de obreiro. Nós não estamos aqui porque alguém falou, nossa, que beleza, essa pessoa ela tem tudo para ser alguém, ela tem tudo para ser um líder, um bom obreiro, um bom servo de Deus. Não que os outros falou. Não vamos apoiar em sabedoria humana, sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque quanto mais a gente se humilha na presença do Senhor, mais o Espírito Santo de Deus nos renova e usa nós naquilo que é determinado por Ele. Não nós usar Deus, não usamos a palavra, não usar as oportunidades que Deus permite na nossa vida para nós autoeleger. Glória a Deus. Mas sim aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nós crescer em sabedoria espiritual, maturidade cristã, não em debates, em contendas, em desafios, glória a Deus, mas apoiar no poder de Deus, mas apoiar em espírito e verdade. Glória a Deus, que nós não sejamos mais um homem natural. O homem natural já morreu, agora nós somos espirituais. Porque o homem natural, tudo que Deus revela é loucura. Não compreende as coisas do Senhor, não entende, porque ela se discerne espiritualmente. Amém? Deus abençoe. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, quero deixar uma palavra. Amanhã, dia 6 de outubro de 2021, uns versículos da palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 2, que diz assim, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco,